Existe alguma forma de saber se a quantidade de músculo que tu tem está dentro do normal, ou muito baixa ou alta demais? Se é que é possível ter músculo demais? Tem alguma métrica para isso? E com o que a gente compara os nossos resultados? Meu nome é Arthur Taube e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o índice de massa magra. Como que tu pode fazer para saber se a quantidade de músculo que tu tem está dentro de valores normais, ou acima ou abaixo disso? Sabia que tem um índice para medir isso? Ou seja, tu pode quantificar objetivamente a quantidade de músculo que tu tem e comparar isso com níveis já conhecidos para saber se está bom ou está ruim. Pois é, eu estou falando de um negócio que se chama índice de massa magra. Ele é um indicativo legal porque ele está relacionado à nossa quantidade de músculos. E ter músculo é importante para a nossa saúde e para a nossa definição corporal. E hoje eu vou te mostrar não só o que é esse índice, mas também como que tu faz para calcular o teu índice de massa magra. Então bora lá. Se tu não morou em outro planeta nos últimos 30 ou 40 anos, com certeza tu já ouviu falar no primo rico do índice de massa magra, o IMC, o índice de massa corporal. Provavelmente tu até já calculou o teu alguma vez. Comparou ele com uma tabelinha lá e talvez não tenha dado muita bola ou nem saiba o resultado dele mais. Ou talvez tu já tenha ouvido as pessoas criticarem o IMC porque ele é um número que não serve para nada, porque não leva em conta a tua quantidade de gordura ou de músculo e tal. E essas críticas são justas. O IMC é um número que só considera a relação entre teu peso e tua altura, sem se importar se a maior parte do teu peso é gordura ou músculo. Então, duas pessoas com uma composição corporal completamente diferentes, uma com sobrepeso e outra bem musculosa, com menos gordura corporal, podem ter o mesmo IMC. Isso porque o cálculo do IMC é o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Ou seja, eu, por exemplo, que tenho 81 kg atualmente e 1,87 de altura, calcularia meu IMC assim. Então, meu peso, 81, dividido pela minha altura, 1,87, vezes 1,87. Fecha parênteses aqui. Então, daria 23,1 quilos por metro quadrado. Esse valor que o IMC dá não quer dizer muita coisa pra gente, a não ser que a gente compare ele com uma tabela de classificação. Tipo essa que eu vou colocar aqui do lado. E como a gente pode ver nessa tabela, meu IMC de 23,1 seria considerado peso normal. Qualquer coisa abaixo de 18,5 seria considerado abaixo do peso. Um IMC a partir de 25 até 29,9 seria considerado acima do peso, ou sobrepeso. E qualquer coisa acima de 30 seria considerado obesidade, tendo ainda alguns graus que a gente poderia classificar essa obesidade. Embora essas críticas contra o IMC sejam válidas, elas só são importantes mesmo para um tipo de pessoa, que são atletas e pessoas com uma alta quantidade de massa muscular. Para o resto das pessoas, e principalmente para a população em geral, o IMC até que é um indicativo bem útil. Só quando a gente começa a falar de pessoas que treinam musculação, atletas que fazem treino de força, ou qualquer tipo de pessoa que acabe desenvolvendo bem mais músculo que o normal, é que a gente começa a ter problema com essa classificação. Por exemplo, meu IMC, quando eu comecei essa minha última fase de perda de gordura, meu cutting, que eu estava com 90 quilos, era de 25,7. Ou seja, se uma pesquisa quisesse ver quantos adultos tinha com sobrepeso no Brasil em 2020, eu seria mais um nessa estatística, embora o meu percentual de gordura estivesse por volta de mais ou menos uns 15% na época, o que não seria considerado sobrepeso em nenhuma tabela de classificação de percentual de gordura. Tá bom, mas por que diabo que eu estou falando do IMC? Bom, porque o índice de massa magra é o primo pobre do IMC. Ninguém fala nele, ninguém conhece ele, provavelmente tu nunca tinha ouvido falar, ou se tu já ouviu, talvez tu nem saiba como calcular ele. Mas depois dessa explicação, tu nunca mais vai esquecer como calcular teu índice de massa magra também. Porque o cálculo dele é exatamente igual ao cálculo do IMC. Mas ao invés de usar o teu peso total, a gente vai usar só o teu peso em massa magra. Então anota aí. O índice de massa magra é a tua massa magra, ou teu peso magro, dividido pela altura ao quadrado. Também em quilos por metro quadrado, que nem o IMC. Pô, Arthur, como que eu vou calcular isso? O que é meu peso magro, ou minha massa magra? Tá bom, antes da gente chegar no cálculo mesmo, a gente precisa passar por uma outra etapa. A gente precisa descobrir o teu percentual de gordura primeiro. Por sorte, não foi pensando nisso não, eu já ensinei 2 formas de fazer isso aqui no meu canal. E elas são tão fáceis que dá pra tu fazer elas da tua própria casa, se tiver uma fita métrica ou um espelho. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para tu poder entrar depois no vídeo que ensina a calcular o percentual de gordura usando uma fita métrica. Vou botar ele aqui também.
E, inclusive, ainda tem uma tabela lá para tu baixar, que já dá o teu peso em massa magra também. Ou então, eu vou deixar o link para tu fazer o download do meu e-book aqui sobre os níveis de definição corporal, que te dá uma ideia de que faixa de percentual de gordura tu tá, usando só um espelho para isso. É só baixar o e-book totalmente de graça e te comparar com a tabela e com as explicações de cada nível. Claro que esses métodos não são super precisos, mas nenhum método de avaliação de percentual de gordura é. E a gente nem precisa que seja muito mesmo. Tendo uma ideia do teu percentual de gordura, a gente já consegue calcular o teu peso magro e depois o teu índice de massa magra. Inclusive, vários estudos que calcularam o índice de massa magra das pessoas usaram o teste de dobras cutâneas, que também é conhecido por não ser muito preciso. Mas então, por exemplo, se tu fez algum desses testes que eu ensinei aqui no canal, ou qualquer outro exame de percentual de gordura aí fora, e chegou num valor de 20%, e tu pesa, digamos, 70 quilos, agora tu sabe que teu peso de gordura é 14 quilos. Afinal, 20% de 70 quilos são 14 quilos, né? 70 vezes 0,2 igual a 14. E sabendo teu peso gordo, para saber o teu peso magro é muito fácil. É só descontar o teu peso em gordura do teu peso total. Ou seja, 70 menos 14 igual a 56. Porque nossa massa magra é tudo aquilo que não é gordura no nosso corpo. É claro que dentro desse peso a gente vai estar contando outras coisas além de músculo, tipo o peso dos nossos ossos, peso dos órgãos e água corporal. Mas como os músculos são o principal componente que vai determinar a diferença no peso magro de alguém, a gente usa esse peso em massa magra lá no cálculo do índice de massa magra para tentar estimar nossa muscularidade. Acho que eu acabei de inventar essa palavra no português. Mas seria a tua quantidade de músculo. Bom, agora que a gente conseguiu encontrar nosso peso magro, a gente pode voltar lá para o cálculo. Então, o índice de massa magra, como a gente já viu, era a massa magra dividido pela altura ao quadrado. Vamos supor que a altura daquela pessoa que pesa 70 kg e tem 20% de gordura seja 1,70. Então, o índice de massa magra dela daria 56 dividido por 1,70 ao quadrado, ou 1,70 vezes 1,70. Então, daria 19,37 kg por metro quadrado. Ou, arredondando aí, a gente pode arredondar para 19,4 kg por metro quadrado. E da mesma forma que no IMC, para esse resultado fazer algum sentido, a gente precisa comparar esses valores com uma tabela de referência. Só que ao invés de usar a mesma tabela para os dois sexos, no índice de massa magra, cada sexo tem seus valores de referência. Por motivos óbvios, já que o percentual de gordura feminino é naturalmente bem maior do que o masculino, mais ou menos 9% maior. Embora em alguns testes essa diferença acabe ficando menor. Então, se essa nossa pessoa do exemplo fosse uma mulher, que estaria bem em forma por sinal, o índice de massa magra dela ficaria classificado em excelente, segundo a tabela feminina aqui do lado. Claro que quem determina a quantidade de músculo que está boa, excelente, muito pouca ou demais é unicamente tu. Mas esse índice, pelo menos, pode nos dar uma ideia de como está a nossa classificação com base em parâmetros objetivos. Então, tu fazendo esse cálculo, o que o resultado vai te dizer? Bom, se tu ficar entre 13 e 14, ou abaixo disso, tua quantidade de massa magra, como mulher, está abaixo da média. Ou seja, para os padrões considerados normais, tu tem pouco músculo. Se tu ficar entre 15 e 16, tu está na média. Entre 17 e 18, tu já estaria acima da média. E entre 19 e 20, tu já está bem acima da média. E entre 21 e 22, provavelmente tu já está no limite genético de massa magra que uma mulher pode chegar. Pelo menos naturalmente. Até pode ter mulheres acima de 22, mas provavelmente tem algum uso de esteroides anabolizantes envolvido aí para ela conseguir chegar numa quantidade de músculo tão grande. Não é certeza, claro, mas as probabilidades começam a ficar bem maiores acima disso. Agora, se aquela nossa pessoa fosse um homem de 70 quilos e 1,70 de altura com 20% de gordura corporal, que seria um homem quase fora de forma já, segundo a tabela de classificação para homens, o resultado dele seria na média. Então, enquanto uma mulher com 19,4 está bem acima da média, um homem com 19,4 está na média. Ou seja, para os homens, o cálculo é o mesmo, talvez não seja exatamente o mesmo, mas a gente vai chegar nisso ainda, mas a interpretação do resultado é diferente. Um homem abaixo de 18 já tem uma quantidade de músculo abaixo da média. Entre 18 e 20, ele vai estar na média. Entre 21 e 22, ele está acima da média e teria uma quantidade de massa muscular considerada boa. Entre 23 e 24, já vai estar bem acima da média, considerado excelente. E 25 seria o limite máximo genético para a maioria dos homens. Acima de 25, começa a ficar suspeito o uso de esteroides. O pesquisador Menno Hanselmans compilou os dados de alguns estudos para fazer uma tabela masculina diferente, para tu poder te comparar também se tu for homem. Então a gente vê que a média de homens caucasianos é 18,9. Isso saiu de um estudo.
O índice de massa magra de fisiculturistas de nível de competição internacional, naturais, claro, é de 22,6. E a média de usuários de esteroides é de 24,8. Ou seja, um usuário de esteroide médio tem mais músculo que um fisiculturista natural na média. Agora, se a gente for falar de campeões de fisiculturismo natural profissionais, aí a gente já chega a um valor de 25,4. Esse valor também saiu de um estudo que analisou os 20 vencedores do Mr. América da era pré-esteroides. E o maior fisiculturista natural documentado nesse estudo foi o Jack Dellinger, o Mr. América de 1949, com um índice de massa magra de 28. Só que nesse estudo eles usavam o índice de massa magra normalizado para uma altura de 1,80. E o Jack Dellinger era baixinho, ele não muito baixinho, mas ele tinha 1,68. É claro que naquela época também o percentual de gordura dos fisiculturistas era bem mais alto na competição. Então a gente teria que comparar eles praticamente com fisiculturistas em off-season atualmente, ou no meio de um cutting talvez. Mas igual, então, o índice de massa magra, pelo cálculo que eu passei antes, daria um pouco menor, mais ou menos 27 para o Jack Dellinger, pelo que eu calculei aqui, se ele não fosse normalizado pela altura. Isso porque a massa muscular aumenta nas 3 dimensões com o aumento da altura. Tipo, para mim, com 1,87, é muito mais fácil chegar a 40 centímetros de braço do que para um cara com 1,60. E se esse cara tiver 40 de braço, tendo 1,60 de altura, o braço dele vai aparentar ser bem maior do que o meu. Então, os cientistas criaram um jeito de normalizar esses cálculos para os homens, né, para dar um valor como se todo mundo tivesse 1,80 de altura. Então, se tu estiver fazendo o cálculo masculino, o que tu precisa fazer com o teu resultado para normalizar ele é somar nele o resultado dessa outra formulazinha aqui, onde tu soma naquele valor do índice de massa magra, mais 6,1 vezes 1,8 menos a tua altura, em metros. Ou seja, naquele nosso exemplo, que a altura era 1,70, então 1,8 menos 1,70 daria 0,1. Vezes 6,1 daria 0,61. Então tu tem que somar 19,37, que era aquele valor que eu peguei sem arredondar, mais 0,61, que daria 19,98. E continuaria sendo, na média, a classificação do nosso exemplo. É claro que se tu for maior do que 1,80, que nem eu, vai dar um valor negativo. Então tu vai acabar diminuindo um pouco o teu índice de massa magra. Para as mulheres não existe um fator de normalização. Um estudo não encontrou diferença significativa em tentar normalizar o índice de massa magra de mulheres. Então, para simplificar tudo, é mais fácil as mulheres usarem só o valor que dá no cálculo normal do índice de massa magra. Uma curiosidade sobre o índice de massa magra é que ele tende a ser maior em pessoas obesas ou com um percentual de gordura muito alto. Vários homens com sobrepeso vão conseguir passar tranquilamente dos 25 kg por metro quadrado, mesmo sem nunca ter tocado num anabolizante. Teve um estudo que encontrou índices de massa magra altos entre lutadores de sumô, chegando a até 25,9. Bom, espero que tenha conseguido seguir o passo a passo do cálculo aí e descobrir o teu índice de massa magra. Mas se tu não conseguiu e achou fazer esse cálculo todo muito difícil, muito trabalho, eu vou deixar um link para uma calculadora que eu coloquei na minha página aqui embaixo na descrição. Mas só vai conseguir entrar nela quem deixar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Tô brincando, mas aproveita e já faz isso. E se tu curtiu o conteúdo de hoje, aproveita para me seguir lá no Instagram para ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu posto por lá, deixar a tua dúvida na caixinha de perguntas e ficar sabendo das novas postagens. Valeu e até o próximo vídeo!